Bom, vamos lá, pessoal. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre farmacologia e interpretação de prescrição médica, tá? Então, a gente vai começar com os 13 certos na administração de medicamento, que é prescrição, paciente, medicação, validade, forma e apresentação, dose, compatibilidade certa, orientação, via de administração, horário, tempo de administração, ação certos e o registro certo, tá? A prescrição, a gente tem que observar que tem que ter o nome completo do paciente, data de nascimento, número de atendimento, número da prescrição e data atualizada. Só um pouquinho. Voltamos. Na prescrição do paciente, então, a gente tem que observar o nome completo do paciente, o médico, para saber se não tem nenhum dado errado, tá? O paciente certo, óbvio. A gente tem que conferir a pulseira de identificação do paciente com os marcadores de segurança do paciente, que é o nome completo, data de nascimento e o nome da mãe, que são os 3 marcadores de segurança do paciente. O medicamento certo, a gente tem que verificar atentamente qual medicamento está prescrito e se o paciente não possui nenhum tipo de alergia ao composto. Por exemplo, paciente alérgico à dipirona. A gente não pode administrar Buscopan composto, porque o Buscopan composto ele tem a dipirona na sua composição. Então, teria que ser o Buscopan simples. Então, isso nós temos que nos atentar, porque às vezes os médicos, a recepção na hora do internamento, mesmo que eles perguntem, nós temos que perguntar novamente para saber se esse paciente ele tem alergia ou não, tá? E se tiver, nós temos que sinalizar na prescrição. A validade, então observar se os medicamentos não estão vencidos, tá? Mesmo que a farmácia tenha um controle, tenha uma rastreabilidade de toda a medicação, o ideal é a gente sempre observar no frasco, na ampola, no comprimido, a validade dessa medicação. A forma, né, a apresentação certa, verificar se o medicamento está na sua forma de apresentação correta, como por exemplo, cloreto de sódio 0,9% e o 20%. Eu coloquei uma foto aqui para vocês observarem o cloreto de sódio 20% e 9%. A única diferença que a gente observa é que aqui, ó, é em vermelho e o 0,9% é em branco. Então, às vezes na correria a gente acaba pegando um em vez do outro, tá? E dependendo da administração, do volume, a gente pode complicar a vida do paciente, tá? Ele pode ir até a óbito devido ao erro de administração de medicação. Neste exemplo, a gente vê uma bolinha verde aqui no cloreto de sódio 20%, porque foi intitulado pela instituição para poder diferenciar, tá? Tem algumas indústrias que estão trazendo o cloreto de sódio 20% com a tarja preta, para poder diferenciar do cloreto de sódio 0,9%. A dose certa, né? Então a gente tem que observar com atenção a dose prescrita, como por exemplo, paracetamol 750 mg, um comprimido via oral de 8 em 8 horas. Aí a farmácia mandou para mim 2 comprimidos de 500 miligramas. Eu não posso administrar os 2, tá? Porque daí o meu paciente iria estar tomando 1 grama e o médico prescreveu 750 miligramas. Devemos comunicar à farmácia para que um comprimido seja cortado ao meio e sim ele tomar a dose correta, tá? Compatibilidade certa, verificar se a medicação administrada é compatível com outra, ou já que o paciente recebe, pois existem algumas drogas que não pode ser administrado junto, tá? Então, tem algumas medicações que nós vamos comentar numa próxima aula sobre incompatibilidade de medicação. É o famoso, a medicação tá dando briga, tá? Então, tem algumas medicações que a gente até fala que no sorinho tá dando briga porque elas não conseguem serem fundidas junto. E a orientação ao paciente, nós devemos comunicar ao paciente sobre o que a gente vai fazer.
qual é a medicação, a via, ó, esse aqui é o paracetamol comprimido, esse aqui é dipirona na veia, tá? Sempre comunicar e informar o paciente do que ele está recebendo. A via de administração certa, que é observar atentamente qual via desse medicamento conforme prescrição, tá? Pois alguns medicamentos possuem diversas vias de administração. Tem algumas ampolas que nela vem escrito intramuscular, endovenoso, tá? Então a gente tem que observar, porque às vezes o médico é intramuscular, né? E aí a gente olha, a ampola vai ser endovenosa. Não, então a gente tem que sempre observar essa via de administração. O horário certo, deve-se administrar o medicamento no horário certo para que o tratamento seja eficiente. Claro que às vezes acontece de atrasar ou adiantar alguns minutinhos, mas uma coisa é questão de 15, 20 minutos. Outra coisa é atrasar em horas as medicações do paciente, tá? Então isso aí acaba bagunçando um pouco o protocolo de tratamento. O tempo de administração certo é de extrema importância porque o medicamento tem que ser infundido no tempo certo. Existem algumas medicações que precisam de um tempo X para fazer o efeito esperado, como por exemplo antibióticos. Então, geralmente os antibióticos nós temos que ter um controle rigoroso do tempo, tá? Se ele é de uma vez ao dia, então procurar aplicar sempre no mesmo horário, ou se ele é de 8 em 8 horas, 6 em 6, 12 em 12, para a gente não falhar esse tratamento, tá? A ação certa, devemos observar se o paciente não irá apresentar nenhuma reação adversa ao medicamento durante a sua administração para que seja atendido o mais rápido possível. Gosto de dar o exemplo do Bezetacil, que antigamente era administrado em farmácia e hoje é só em UPAs e pronto atendimento, porque tem pacientes que fazem uma reação alérgica, pacientes que nunca tomou Bezetacil fazem uma reação alérgica. Então, por isso que eles têm que tomar e esperar uns minutinhos para saber se não vai ter nenhuma complicação. Às vezes, tem paciente que passa mal tomando dipirona, tá? Dipirona administrada via endovenosa, efeito muito rápido. Então, o paciente começa a ficar sudoreico, tem uma sensação de desmaio, uma boca seca. Então, eles acabam passando mal. Alguns confundem até com uma reação alérgica, tá? Registro certo. É importante que seja registrado no prontuário do paciente o medicamento é administrado com hora, dose e via. E se o paciente apresentou alguma reação. Então, isso aí é composto pela checagem da medicação no prontuário e o relatório, tá? Conferência de medicação versus paciente. Peguei alguns exemplos que eu já comentei com vocês que o médico prescreve, a gente puxa o horário na prescrição, a gente vai falar daqui a pouquinho, encaminha para a farmácia e a farmácia separa em pacotes as medicações daquele horário. Então, medicação do período da manhã, igual nesse pacote o pacote está fechado e a gente vê que tem um frasco, uma seringa, uma agulha e tá lá o posto, o leito, data de nascimento, nome do paciente e o turno, que é a medicação do período da manhã. Se tivesse outras medicações, o pacote ia estar mais cheio. Então, antes de abrir o pacote, a gente sempre tem que conferir com a prescrição se está correto, se está faltando, se tem alguma medicação errada. Tá? Igual nessa daqui, ó, outro pacote que tem bem mais medicação. Tem soro, tem ampola, tem frasco, tem comprimido, tem sachê, tá? Então, a gente sempre observa para saber se está errado ou não. Caso esteja faltando alguma coisa ou medicação errada, nós devemos comunicar à farmácia para que eles façam a abertura do pacote e mudança das medicações. A conferência, aí aqui só para vocês observarem os pacotes, o pacote, né, com o nome do paciente, aí aqui a gente consegue, o pacote é bem flexível, dá certo para a gente acabar conferindo, né, os frascos, ampolas, sachê, comprimido, tem até uma seringa com medicação líquida e o soro, tá? E a montagem da bandeja, essa foto acabei pegando da internet, até tem uma ampola quebrada aqui, tá? E os frascos abertos.
no próximo slide, a gente vai ver como que a gente tira a medicação. Então, depois que a gente puxou o horário na prescrição, encaminhou para a farmácia, a gente tira a medicação, a farmácia encaminhou a medicação para nós conferimos, então nós vamos montar na bandeja para que seja administrado no paciente próximo do horário que está prescrito, tá? Então, daí aqui, ó, tá colocado a seringa, identificado o nome, a medicação, a via, o horário, tá? Assim como tá a etiquetinha nos frascos, e essa é a montagem da bandeja. Eu coloquei o puxar horário e tirar medicação, entre aspas, porque é esse o linguajar popular que a gente usa no hospital, tá? Então, quando vocês ouvirem isso aí, vocês já vão saber o que é. O que é o puxar o horário? O médico prescreveu lá, medicação A de 12 em 12 horas. O paciente internou 7 horas da manhã. Então, eu vou puxar esse horário para as 8 da manhã e às 20 da noite, tá? Medicação B, de 6 em 6 horas. Ele internou às 7, mas ele falou, eu poderia ter puxado essa medicação B às 10, às 8? Poderia, tá? Poderia também, daí eu contaria 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, aí às 14 seria a próxima, aí às 20 e às 2 da manhã, tá? Que daí ficaria de 6 em 6. Neste exemplo, eu dei o exemplo das 10, às 16, às 22 e às 4. O tirar medicação é a gente identificar a medicação em etiqueta, tá? Pra gente colocar no soro, na seringa, tá bom? Então, ali, apartamento 3, o nome da paciente, o nome da medicação, que é a dipirona, via EV18, que é às 18 horas. Então, esse exemplo aqui é um exemplo de medicação das 18 horas, tá? Ó, apartamento, que é onde a pessoa tá, ou leito, o nome do paciente, Keflin, que é o antibiótico, EV às 18. Soro de 1000, uma ampola de Plasil, de 12 em 12 às 18. Tá? Então, ceftriaxona, que é antibiótico, Antac, dipirona. Então, é assim que a gente tira a medicação, tá bom? Se fosse, por exemplo, nessa medicação lá, 8 horas, a gente colocaria leito tal, nome do paciente, medicação A, EV, 8 horas. Tá? Então, daí a gente preparou a medicação, cola essa etiqueta na seringa ou no soro e vai até o quarto do paciente com a medicação na bandeja e comunica ele para poder administrar a medicação. Aqui do lado eu coloquei um exemplo de horário padrão, tá? Algumas instituições elas colocam um horário padrão. Por exemplo, o paciente internou às 11. A gente não pode puxar o horário para 11 horas, porque ele internou, a gente vai ter que funcionar esse paciente, o médico prescreveu, a gente puxa o horário, encaminha essa prescrição para a farmácia separa a medicação e a gente pega de volta. Então, assim, é um paciente que não está extremamente grave, então a gente leva um tempo aí de meia hora, 40 minutos para preparar tudo e administrar a medicação no paciente. Então, por exemplo, 12 em 12, a gente coloca lá meio-dia e à meia-noite, às 10 e às 22, às 8 e às 20, tá? 8 em 8, 6 em 6, 8, 14, 20 e às 2, ou às 10, às 16, às 22 e às 4, e assim por diante, tá bom? E aqui, que é um modelo e também conta como atividade, tá? São modelos de prescrições que eu peguei de exemplo. Nem todo mundo faz uma prescrição digitada e nem todo mundo faz uma prescrição com uma letra bonita, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, item 1, dieta livre, né? Que a Copa tem que vir retirar o que o paciente pode comer. Item 2, SF, soro fisiológico 0,9%, 1000 ml EV uma vez. Então, quando coloca uma vez ou 24, ou para 24 horas, ou o número de gotejamento, geralmente o médico solicita um soro para 24 horas, quando é uma vez, tá? Então, mais para manutenção e hidratação. Então, por exemplo, o paciente internou 8 horas da manhã. Então, daí a gente vai colocar esse soro às 9. Ai, Pro, mas não é horário padrão, só que o paciente internou às 8. Então, a gente não pode colocar às 8 e nem às 10,
Porque às 8 a medicação entraria atrasada e às 10 vai ficar 2 horas sem receber medicação, tá? E para facilitar, a gente não coloca o horário quebrado, 8h30, 8h40, porque senão fica muito complicado. Então, daí a gente pode colocar às 9 da manhã. Clindamicina, que é um antibiótico, 600 miligramas. Aí tem essa chavinha aqui, porque o médico quer que faça a clindamicina no soro fisiológico de 100 ml. Então, eu vou diluir, fazer a conversão de miligrama para ml, diluir. E o que der em ml aqui, essas 600 miligramas, eu coloco no soro. E administrar de 6 em 6 horas. Então, vai entrar às 9 da manhã, então eu conto 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Entre as 15, mais 6 horas, 21 horas, mais 6 horas, 3 horas da manhã, tá? E eu posso puxar o próximo horário às 6 de novo. A gente sempre puxa o horário até no outro dia. O paciente internou no período da manhã, ou no período da tarde, ou no período da noite, a gente puxa o horário até no próximo plantão, tá? Porque às vezes a prescrição médica tem validade para 24 horas, mas às vezes o médico vem um pouquinho mais tarde, então a gente dá para usar a mesma do dia anterior. Ciprofloxacina, que é um antibiótico em 500 miligramas, VO de 12 em 12. Então dá para a gente colocar às 9 e às 21. Novalgina 2cc, já comentei isso com vocês, que é a mesma coisa aqui de pirona, 2 ml, EV de 6 em 6. Dá para puxar o mesmo horário da clindamicina, tá? Omeprazol, 40 mg VO, de 12 em 12. Ó, civastatina, 40 mg VO à noite. Então, eu não posso puxar para 9 horas da manhã, eu tenho que puxar para a noite. Então, eu posso colocar aí às 20. Por que não às 19? Porque às 19 o pessoal tá pegando plantão. Então, até organizar o posto, a gente coloca às 20, que fica mais tranquilo para todo mundo. AS 100 mg VO uma vez ao dia. Podemos colocar no momento que o paciente interna, 9 horas da manhã. Lasix, 40 mg VO cedo. A gente pode colocar às 9 também. Motório, um comprimido VO uma vez ao dia. Então, se você vê, o paciente vai receber bastante medicação na hora que ele interna, tá? E a maioria é tudo uma vez ao dia. Aí o lactulona foi suspenso. O destro, que é a glicemia capilar de 12 em 12, a gente tem que puxar o horário também, tá? Aí o curativo, manter membros inferiores elevados, repouso no leito e controles que são os sinais vitais, tá? Um outro modelinho de prescrição. Esse aqui, a letra tá bonitinha, eu vou pegar mais um. Aqui. Complicadinho, mas vamos lá. Item 1, dieta leve para idade. Item 2, soro glicosado 5%, 500 ml. NaCl 20%, 4 ml. KCl 19,1%, 6 ml. Glicose 50%, 10 ml. Tudo isso daqui, todos esses 3 componentes em um soro. Ambos têm ampula de 10 ml. Então, a gente tem que observar porque aqui não vai ser a ampola inteira, tá? É só um pouco. 10 gotas por minuto, ou seja, para 24 horas, tá? Garamicina num soro fisiológico, garamicina 30 mg, soro fisiológico 50 ml, EV de 12 em 12. Dipirona 7 ml, EV de 6 em 6. Plasio 0,6 ml, EV de 8 em 8 SN. O que é esse SN? Se necessário. Então, por exemplo, o paciente, se for uma prescrição infantil, a criança começou com dor no estômago, náusea, então, ou vomitou, tem Plasio na prescrição. A gente não vai precisar ligar para o médico, porque ele já deixou o Plasio, mas ele não quer que o Plasio corra de horário, tá? Ele quer somente se necessário. Então, o paciente vomitou, a gente faz o Plasio. Se o vômito permaneceu, a gente pode fazer o Plasio 8 horas depois, tá? Não em cima do outro, tá bom? E aqui nós vamos puxar o horário conforme o horário que o paciente internou. Internou a meio-dia, então a gente coloca lá. Internou 1 hora da tarde, a gente coloca lá às 14. Então, o soro entraria às 14. Aí nós vamos fazer a garamicina 14 às 2. Dipirona 14, 15, 16, 17, 18, 19.
às 20, depois às 2, depois às 8 da manhã novamente, tá? E aqui embaixo é exames. Hemograma completo, sorologia para dengue, PCR e urina tipo 1. Isso aqui é responsabilidade do laboratório daí. Outra prescrição manual. No início, por que eu peguei essas prescrições manuais? Porque no início é complicadinho da gente conseguir decifrar as letras, mas depois a gente acaba ficando mais fácil, tá? Mas, ó, dieta livre, cuidados gerais vitais, né? De 6 em 6 horas, soro fisiológico uns 500 ml, complexo B, uma ampola de complexo B, uma ampola de vitamina C, tudo no soro de 12 em 12. Vancomicina, 600 miligramas de 6 em 6 horas no soro. Flagyl, os 3 em rosa aqui são antibióticos, 600 miligramas de 8 em 8. Tazocin, 4 gramas de 8 em 8. O Tazocin no soro, a vancomicina no soro, o Flagyl não tem soro, vai direto, a gente dilui e faz na seringa de 20. Então, aqui, 6 em 6, 8 em 8, 8 em 8. O paciente internou às 15 da tarde. Então, vamos puxar o horário para as 16. O soro de 12 em 12 entraria às 16 e às 4. A vanco, 16, a gente conta mais 6 horas. 17, 18, 19, 20, 21, 22. Então, entraria às 16, às 22, às 4 e às 10 da manhã do outro dia. Flagyl de 8 em 8. E o Tazocin também. Entrou às 16, então a gente conta 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Entre as 24, depois o próximo às 8 da manhã do outro dia. Omeprazol, 40 miligramas de 12 em 12. Dá pra gente puxar o mesmo horário do soro. Ai, passei aqui. E assim por diante, tá? Coloquei bastante modelo de prescrição para a gente tentar ler, tá? Aqui tem Valium, Clexane. Aqui mais uma prescrição digitada. Eu coloquei essa prescrição para vocês verem, porque igual aqui, ó, o bromoprida foi suspenso, tá? Dipirona é somente para fazer somente se febre, o paciente deu febre, faz a dipirona. 3 horas depois a febre não passou. Então, intercalar com dipirona, aqui, ó, se temperatura maior que 37,8. Aí faz o alívio. E intercala dipirona e alívio se a febre permanecer e não passar. Tá? Então, aqui tem Enterogervina, um flaconete de 12 em 12, Sogomedrol, Decongex, lavagem nasal. A inalação, para fazer de 8 em 8 horas, com 3 ml de soro, mais 3 gotas de aerolim. Tá? Outra nebulização com soro, 3 ml mais Clenil meia ampola, de 12 em 12, e assim por diante. Coloquei vários modelos de prescrição só para vocês observarem. Soro fisiológico 250 ml IV para manter acesso. Essa criança estava com acesso central, que não pode ficar sem soro, tá? Se não coagula, a gente perde o acesso. Também deixa um sorinho lá de manutenção. Tá? Aqui outra prescrição digitada, grifei o SN, se temperatura maior que 37,8, porque quando aparecer assim, se temperatura, ou se dor, se febre, se vômito, SN que significa se necessário, ou ACM que significa a critério médico. Então são medicações que a gente não puxa horário. A gente não vai colocar os horários aqui, porque é só se acontecer o quê? Se febre, se dor, se vômito, tá? Ó, mais um modelinho aqui, ó, ACM, a diazepam 1 ml no soro, 9 ml, fazer 10 ml IV a critério médico, tá? Então essa criança ela tava tendo convulsão. Então esse aqui a gente não podia ficar fazendo toda hora, era somente a critério médico. Um outro modelo de prescrição digitada, a diferença dessa prescrição digitada aqui para essa daqui é que essa daqui a gente puxa os horários. Essa aqui já é o sistema próprio da instituição. Então o médico coloca a medicação e ela já dá o horário, as coisas tudo certinho. Ó, olha aqui, ó, o soro, um soro de 1000 ml
que daí que ele dá o nome da medicação, a quantidade, dose, unidade, velocidade, a dose, a via de acesso, a frequência, infusão e os horários. Então, por exemplo, esse soro de 1000 ml, ele é contínuo, 10 horas da manhã, então ele é para 24 horas, tá? Já o Idantal, o que a gente tem que observar? 50 miligramas por ml, uma ampola de 5 ml, a gente tem que administrar uma ampola. Se aqui tivesse meia ampola, então a gente não ia poder administrar uma ampola inteira, 5 ml, ia ser 2,5 ml, tá? Que seria metade da ampola e não a ampola inteira. Então, o Idantal, ele pediu para fazer o quê? Diluir no soro de 100, soro fisiológico de 100. Dose, 3 doses EV. Por que 3 doses EV? Porque ele pediu de 8 em 8 horas, aí o próprio sistema já puxou o horário, que é a primeira dose, segunda dose, terceira dose, às 10, às 18 e às 2 da manhã. Dipirona, uma ampola, em caso de dor e em caso de febre, se necessário, de 6 em 6. Vocês podem ver que no sistema não foi puxado o horário, ó. Tá? O sistema não puxou o horário porque é somente se necessário. A mesma coisa com o captopril, que é para pressão, um comprimido, se PA maior que 16 em 9, tá? SNE, por que SNE? Porque esse paciente não deglutia, ele estava com sonda nasointeral. Então, se a pressão dele chegasse a 17,9 ou 18,10, a gente ia fazer um captopril macerar, ou seja, macetar esse comprimido, diluir com um pouquinho de água, aspirar na seringa e fazer pela sonda nasointeral, tá? Aí aqui os cuidados, cabeceira elevada, glicemia capilar, que é a mesma coisa que o destro ou HGT, tá? E os exames. Outro modelo de prescrição digitada, ó. Jejum, omeprazol, um frasco, 12 em 12, aqui já puxou os horários. A bromoprida somente em caso de vômito, a dipirona em caso de dor ou febre, clonazepam a critério médico. Então, tudo isso a gente tem que observar, tá? Olha aqui, ó, clonazepam 2,5 miligramas por ml. O frasco tem 20 gotas, mas o médico quer que eu faça apenas 5 gotas. Por exemplo, o paciente precisou da medicação, a gente comunicou o médico, ele falou, pode fazer o clonazepam. Então, a gente não vai fazer um frasco, 20 gotas, a gente vai fazer 5 gotas, que é a unidade, a quantidade que ele quer. Tá? Então, essa pressão a gente tem que tomar cuidado porque ela tem um pouco mais de detalhes. Mais um exemplo para vocês se divertirem um pouquinho. E a nossa aulinha de interpretação de prescrição é isso, tá? Lembre-se que as pessoas podem tirar tudo de você, menos o seu conhecimento. Espero que vocês tenham gostado. Essa parte de interpretação de prescrição é bem legal, tá? A gente tem que tomar muito cuidado para não ocorrer erro nas administrações. Beleza? Fico à disposição. Beijos, até a próxima.